É bom te ver também à distância, mas dá pra ver, né? É verdade. Espera mais uns minutinhos aí pra galera ir entrando, beleza, irmão? Beleza, vou só pegar um café aqui então. Pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Tudo beleza aí com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Esse é o professor Arthur que vai estar com vocês aí. Arthur, mais uma vez, obrigado, né, pela sua sempre parceria com o Projeto C. Tamo juntos sempre e desejo a você aí uma boa aula, meu irmão. Pode ficar à vontade, meu querido. Valeu. Deixa eu só ver como é que eu transfiro minha tela aqui, o Renato. Ah, tá, apresentar, né? Aham. Tá, pera aí. Tá aparecendo o slide aí? Confirma pra mim. Tá sim. Tá tranquilo. Tá, né? Então, beleza. Bem, pessoal, então, primeiro, bom dia, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Arthur, como o Renato disse. Eu tô dando aula fazendo essa parceria com o projeto aí, acho que tem uns 3, 4 anos. É sempre um prazer muito grande estar participando das aulas. Claro que online é tudo muito diferente, né? Eu nunca dei aula assim, vai dar meio estranho no começo, não dá para ver a cara de vocês. Quando eu falar besteira, eu não vou ver se foi uma besteira muito grande ou não, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Então já peço desculpa aí pelos erros que vão acontecer no meio desse experimento. A aula de hoje, ela é sobre vamos dizer, o período de descoberta do Brasil. Vocês lembram de alguma coisa da escola, assim, quando você estava estudando sobre a história do Brasil, sobre como o Brasil foi descoberto, o que levou os portugueses a chegarem aqui no Brasil? Vocês lembram alguma coisa assim? Ou ninguém lembra de nada?
Eu vou abrir o chat no celular, aí quando eu acabar de abrir, vocês podem falar pelo chat também. Eu lembro, se eu não me Hum. engano, assim que a primeira cidade que eles chegaram foi Porto Seguro, né? Porto Seguro, isso. Mas por quê? O que eles estavam fazendo quando eles chegaram ali? Por que eles chegaram na Bahia, no caso? Que hoje é Bahia, né? Aí já não me vem muita memória agora. Não vem. Pois é, então, os portugueses eles não chegaram no Brasil do nada aleatório, né? Na verdade, é o resultado de um processo de quase 100 anos. Porque desde o final do começo dos anos 1400, ou seja, tem muito tempo atrás, né? 600 anos atrás, existia um desejo de alguns países da Europa de descobrirem novas terras, porque a Europa já era um continente todo já tomado por outros países. E aí, começou a surgir um movimento que a gente chama de grandes navegações, ou a expansão marítima. Eles buscavam novas terras para colonizar essas terras, mandar pessoas desses países para essas terras para criar novas riquezas, né, para gerar novas riquezas, e também para converter os nativos dessas terras ao catolicismo. Isso é os objetivos dele, ou seja, deles, os três, né, principais. Converter ao catolicismo os nativos dessas terras, conquistar novas terras para aumentar o tamanho do país e gerar riqueza, ok? Então, dois países principalmente iniciaram esse processo que a gente chama de grandes navegações. Isso é importante vocês entenderem o que são as grandes navegações. É o processo de descoberta de novas terras dos países europeus, ok? É importante vocês gravarem isso. Isso são as grandes navegações. E aí, dois países começam a fazer as grandes navegações. Quais são eles? Espanha. Bom, eu tô com o chat agora, tá, pessoal? Se alguém quiser falar. Se alguém quiser falar alguma coisa no chat, pode falar. Portugal? Dois países. Tá dando eco para vocês aí? Espanha e Portugal? Espanha e Portugal, isso aí. O que acontece? Os dois países. Tá dando eco, né? Eu perguntei para vocês, então acho que é porque eu abri no celular. Deixa eu fechar, esquece então. Pronto, deixa. Então, por que os dois países? Porque eles foram os primeiros a centralizar o governo nos reis. Outros países como França, Inglaterra, que são países que a gente conhece mais desse período, eles ainda estavam em guerra. Eles ainda estavam em guerra para tentar definir quais eram as fronteiras deles. Então, por exemplo, em 1400, nos anos 1400, França e Inglaterra estavam na guerra que a gente conhece como a Guerra dos 100 Anos. Eles estavam disputando qual seria a fronteira, quais seriam os limites dos dois. Já Portugal e Espanha, desde 1400, já estavam definidos qual era o tamanho deles. Então, eles estavam tentando aumentar suas terras para fora da Europa, ok? Portugal, ele começa esse processo de descoberta de outras terras bem ali em 1430, 1450, ele vai descobrir as primeiras terras. Só que a Espanha, que vai ser o país que vai chegar na América primeiro, eles vão mandar o primeiro navegador para fora da Europa em 1492, tá? E como era a Espanha na época? Olha só, olha, isso aí era o que a gente conhece como a Península Ibérica. Veja bem, Portugal já está aqui certinho, né? Reino de Portugal, do jeito que está até hoje. A Espanha, nessa época, era dividida em 4 reinos: Reino de Castilha, Reino de Granada, Reino de Navarra e Reino de Aragão. E esses reinos, esses três últimos, Castilha, Aragão e Navarra, eram reinos católicos. E eles estavam em guerra com esse reino mais de baixo ali, ó, o Reino de Granada, que era um reino islâmico, tá? Era um reino muçulmano. Esses três católicos, então, se juntaram através de casamentos, principalmente através do casamento de Fernando de Aragão e Catarina de Castilha, para tentar dominar o reino de Granada, ok? E aí, em 1492, é quando eles finalmente conseguem expulsar os islâmicos do reino de Granada e juntar tudo no que seria hoje, né? Que hoje é a Espanha, ok? Lembra quem gosta de futebol, e aliás, até ontem teve o jogo do Barcelona. Vocês já ouviram falar um pouco da Catalunha, quando fala do Barcelona? Ah, lá na Catalunha. Quem já ouviu isso? Isso aí, Sim, é porque tipo um Catalunha estado, né? vem desse reino de Aragão, olha lá. Aragão, Corona de Aragão e Catalunha, tá vendo? Por isso que aquela região do Barcelona,
onde do time do Barcelona, hoje também tem o time do Valência, eles buscam até hoje separar da Espanha, ok? Porque eles se consideram outro reino. E olha só, da onde vem essa ideia? Dessa época aqui, tá bom? Foi nessa época que teve a junção. Hoje em dia, eles querem separar de novo, tá? Quando tem esse casamento, então, entre Castilha e Aragão e o reino de Navarra acaba se juntando, eles viram a Espanha e eles expulsam os islâmicos do reino de Granada. E aí tudo isso aqui vira Espanha. Bem, e agora? O que a gente vai fazer? Expulsamos os caras dos islâmicos aqui. Agora eles começam a olhar, então, para as grandes navegações. E aí surge uma figura muito importante para a história da América, que é Cristóvão Colombo. Quem é Cristóvão Colombo? O Colombo, na época, ele não é espanhol nem português, ele é um navegador italiano lá da Itália, e ele está ali na Península Ibérica porque é onde estavam as maiores riquezas da época. Então ele vai para o reino de Castilha e para falar com os reis de Castilha e Aragão, que estão juntos nessa época, e fala o seguinte: olha, veja bem, nós temos uma problemática aqui. Qual era o problema para esses homens da Península Ibérica, principalmente? Eles tinham, do outro lado do mundo, lá onde está a Turquia hoje em dia, lá no final da Europa, eles tinham lá um pessoal, os islâmicos no caso, que comercializavam produtos chamados especiarias. O que eram as especiarias? Alguém sabe o que eram especiarias? Que quando vocês vão temperar lá fazer o tempero lá da carne de vocês, sei lá, da comida. Esses temperos que a gente usa, noz moscada, pimenta do reino, essas coisas assim, um pouco mais diferentes, temperos normalmente vêm em pó hoje em dia, eles eram conhecidos na época como especiarias. Por quê? Eles não eram produzidos na Europa, eles só eram produzidos nas Índias, que é onde está a Índia hoje em dia, lá na Ásia, do lado da China. E, na época, eles não conheciam o homem, o mundo, o europeu, não conhecia uma forma de atravessar a Índia, tá bom? Ele não sabia que dava para contornar a África toda e chegar lá na Índia. Por quê? O europeu ele só conhecia essa parte, não sei se dá para ver meu mouse, eu acho que dá. Essa parte aqui, ó, essa parte da África para cima, que era a Europa, tá vendo? Ele não sabia o que tinha aqui para baixo e nem sabia o que tinha para o lado. Ele só conhecia a Europa, a parte norte da África e até onde vai a Rússia. Então, o que o europeu fazia? Ele não sabia como chegar às Índias. Então, ele ia fazer o comércio direto com os islâmicos que estavam na Turquia. Por que os islâmicos estavam na Turquia? Porque lá na Turquia tinha uma ligação de terra com as Índias. Então, era um trajeto através dos camelos, através dos carroças. Os caras saíam da Índia com as especiarias, levavam lá para a Turquia, para Israel. Os europeus vinham da Itália, da Península Ibérica, enfim, iam lá, compravam na Turquia e depois distribuía para o resto da Europa. E esses produtos, as especiarias, porque eram distantes, eram importados, etc., eram extremamente caros. Então, esses países aqui da Península Ibérica estavam loucos para descobrir um caminho para chegar às Índias. Para que eles queriam chegar às Índias? Para eles mesmos comprarem as especiarias e poderem vender mais caro para os europeus e terem mais lucro. Porque os caras da Turquia, os islâmicos da Turquia, vendiam as especiarias muito caro, tá bom? Então, eles mesmos queriam comprar direto do fornecedor para ficar mais barato. Entenderam essa lógica? Então, eles começam a buscar formas de chegar nas Índias. Só que, como eu disse, eles não sabiam o que tinha aqui, que era a América, e nem o que tinha para baixo da África. E aí o Cristóvão Colombo, ele vai trocar uma ideia com os reinos de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que eram os reis da Espanha na época. Ele fala, olha, tem gente aí que fala que a Terra é plana. Naquela época, alguns acreditavam que a Terra era plana, tá, gente? Não eram todos. Igual hoje em dia, mais ou menos. Tem uns doidos aí que acreditam que a Terra é plana ainda. Mas, enfim. Na época, então, ele falou, ó, alguns acreditam que a Terra é plana e que se eu navegar para a esquerda da Europa, para essa região aqui, ó, eu vou acabar caindo no abismo e vou morrer. Ele fala, algumas pessoas acreditavam nisso. Outros acreditam que o Oceano Atlântico tem monstros. E se eu navegar por esse oceano, eu vou também morrer. Eles acreditavam que na época, gente, tinha aquelas histórias que a gente vê de marinheiro, aquelas pinturas que a gente vê da época com umas cobras gigantes destruindo navio, de sereia e tal. Eles acreditavam que isso existia de verdade, tá? Então eles morriam de medo de navegar no Oceano Atlântico. De onde eles criaram essas ideias, né?
Porque todo navio, na época, não tinha tecnologia para vir e voltar. Muitos navios afogavam no meio do oceano. E aí, se o navio afogou, ninguém sabia explicar o porquê, eles criavam lendas de sereias, de monstros dentro do mar e etc. Então ele fala, olha, na verdade, a Terra nem é plana, a Terra, na verdade, é redonda, e nem existe monstro aqui. E ele tem a seguinte ideia: eu vou pegar os navios, navegar para o oeste da Europa, e como a Terra é redonda, pensa agora como ele, ó, eu vou contornar a Terra e vou chegar nas Índias, porque as Índias é do outro lado do mundo. Deu para entender qual é a ideia dele? Se a Terra é redonda, eu vou sair daqui, vou contornar e vou chegar aqui, nas Índias. E a ideia dele não estava errada, estava certa. Se ele contornar, se você realmente sair da Europa e contornar o mundo, você vai chegar lá nas Índias. Só que eles não sabiam que existia um outro continente no meio desse trajeto, que era justamente a América. E ele começa, troca uma ideia com os reis, né, de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles no começo não dão muito moral para ele, né, porque na época os marinheiros eram meio cachaceiro, e eles acham que ele só estava bêbado falando bobeira. Mas mesmo assim, eles, enfim, vai perder muita coisa dando esses navios para esse cara, né? Dá uns navios para ele, dá um monte de marinheiro prisioneiro para ele, e ele vai, na sua primeira viagem, com a nau Santa Maria e as Calaveras Pintainha, contornar o mundo para chegar às Índias. Só que no meio do caminho, como a gente sabe, e ele não, tinha um novo continente, ok? Que é o continente americano. E aí Cristóvão Colombo, em 1492, no finalzinho de 492, chega nessas ilhazinhas aqui próximas a Cuba hoje. E aí ele chega nessa região e vê um monte de gente diferente. Porque o europeu, um frio danado na Europa, o cara vivia todo vestido, com cidades enormes, casas, prédios menores, mas tinham prédios também, cavalos, tudo isso. Quando ele chega aqui nessa ilha, não tem nada disso. Ele vê um monte de gente seminua, um monte de cabana, pessoal vivendo de uma forma mais simples do que ele estava acostumado na Europa, uma forma mais ligada à natureza, com novos produtos, novos animais, uma terra totalmente nova para ele. E aí então ele chega aqui nessa terra, vê esse pessoal novo, e como ele não conhece e ele estava crente que ele havia dado a volta ao mundo, ele fala o quê? Olha, cheguei nas Índias. Se eu tô nas Índias, quem mora aqui, esse pessoal doido que eu tô conhecendo, são quem? Os índios. E daí fica o nome até hoje em dia que a gente chama os caras de índio, tá bom? Porque Colombo achou que ele havia chegado nas Índias. Só que na verdade não era as Índias, era a América. Ele só não sabia disso. E aí ele chega aqui na América achando que é as Índias e começa a procurar as especiarias. Óbvio que ele não acha as especiarias, porque não tinha aqui, ele estava na América. Só que ele acha ouro, prata, que na época valia muito na Europa, vale até hoje, na verdade, né? Ele acha papagaio, arara, um monte de animal diferente, um monte de índio vestido de forma diferente. E ele pega um monte de coisa que não tinha na Europa e volta para a Europa. E contar para o rei que aquilo ali, que ele havia chegado nas Índias. Bem, o rei olha aquele monte de coisa diferente e fala, beleza, mas cadê as especiarias, né? Aí Colombo fala, não, vou voltar lá e vou procurar de novo. E aí ele faz a segunda viagem, ó. Nessa segunda viagem ele vai, explora mais um pouquinho, não acha as especiarias e volta para a Europa de novo. E fala com o rei, olha, não achei as especiarias, mas tem uma coisa diferente ali. E aquilo é as Índias. Os reis da Espanha começam a desconfiar, falam, uai, cadê as especiarias então? Esse cara tá maluco. O que eles fazem? Eles mandam para a América um geógrafo muito famoso da época, o Américo Vespúcio. E fala, Américo, vai lá ver o que esse Colombo tá arrumando onde esse cara chegou. E o Américo Vespúcio vem, então, dá uma rodada aqui na América Central, roda um pouquinho, e aí ele chega à conclusão que isso daqui não são as Índias, isso daqui é um novo continente, é uma nova terra. E que Colombo, na verdade, tinha descoberto uma coisa muito mais importante do que ele havia achado. Ele não havia chegado nas Índias, mas sim ao Novo Mundo. E aí eles começam a chamar essa parte da América de Novo Mundo, ok? Toda a América se transforma em Novo Mundo. E se isso aqui é novo, isso daqui é o quê? Velho, ok? Então, quando vocês verem na prova falando de Novo Mundo, quer dizer América, e Velho Mundo é Europa, tá bom? E aí o Américo volta, fala, olha, aquilo ali é um novo continente. É uma nova terra. E em homenagem ao Américo Vespúcio, essa nova terra descoberta por Colombo se transforma em América. E Colombo fica sem nome de nada? Ganha nome de um país, tá? Colômbia, ou então o estado de Colômbia,
nos Estados Unidos. Mas a América, gravem isso, para vocês conseguirem aplicar na prova, vem de Américo Vespúcio. Foi o geógrafo que viu que isso aqui era uma nova terra. Mas beleza. Quando o Américo Vespúcio fala que aquilo ali é uma nova terra, ver se tem ninguém falando nada no chat aqui, porque eu não tô vendo o chat. Isso, agora sim, tá. Vou ficar acompanhando aqui com vocês e tinha ido lá. Quando o Américo vê que isso daqui é uma nova terra e fala para os reis da Europa, começa uma confusão. Por quê? Esses dois reinos, a Espanha, vamos chamar de Espanha agora, tá? E Portugal, que eram os dois reinos da época, todos querem terra, né? Quem não ia querer, aliás. E aí fala, olha, descoberto, né? Se achou agora, ninguém é dono, eu também quero. E eles começam a brigar para querer essa nova terra. E aí o Papa, para evitar uma briga, uma guerra entre reis, ele vai criar uma série de bulas. Bulas são o quê? São tipo leis da Igreja Católica instituídas pelo Papa, tá? E ele vai criar as bulas para dividir o mundo, ok? Só uma observação aqui, gente. Enquanto a Espanha estava fazendo esse trajeto para a Europa, Portugal ele estava descendo pela África, tá? A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas ele já tinha descoberto algumas terras aqui no norte da África, conquistadas por muçulmanos. Primeira bula que o Papa faz, essa bula aqui, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, também nem interessa muito gravar o nome dela, só para saber que existiu, ela confirma a missão expansionista portuguesa e dava ao reino português o direito de administrar as terras descobertas no chamado Mar Oceano. Por quê? Lembra que eu falei agora, Portugal estava navegando aqui, ele já tinha descoberto algumas ilhas nessa região do Atlântico, como a Ilha da Madeira, por exemplo, a Ilha dos Açores, onde Cristiano Ronaldo nasceu. Então eu tinha descoberto umas ilhas aqui. E aí, com essa bula, a Igreja Católica fala que essas terras descobertas no Oceano Atlântico são de Portugal. Em 1452, ele cria o outro Papa cria uma nova bula, que autoriza os portugueses a conquistar os territórios não cristianizados e capturarem os pagãos ou sarracenos, que são os islâmicos, como escravos. Como essa região aqui da África toda era muçulmana, que é islâmica, e os portugueses estavam invadindo aqui, a igreja fala o seguinte, olha, pode ir lá conquistar, quem você capturar lá pode ser escravizado, tá bom? Porque na época não era muito bem visto o trabalho escravo na Europa ainda. Em 1455, uma nova bula fala que Portugal tem a propriedade exclusiva de todas as ilhas e portos e mares que se estendem desde o Bojador ao longo da Guiné, ou seja, tudo que fosse descoberto, tudo na África, veja bem como as bulas são todas direcionadas à África, tudo que fosse descoberto daqui para baixo, que aqui era o Cabo Bojador que eles chamavam, daqui para baixo seria de Portugal. Há um novo tratado aqui, que encerra o conflito pelo trono de Castela, porque estava tendo uma guerra entre Portugal e Castela pelo reino da Espanha. E por fim, que são os que nos interessam para essa aula, que é a bula intercoetérea do Papa Alexandre VI. O que acontece? Quando finalmente Colombo chega aqui em 1492 e Portugal e Espanha começam a brigar por quem ia dominar a América, o Papa baixa uma bula, essa primeira aqui, a bula intercoetérea, que ele fala o seguinte, tudo que tiver 100 léguas da ilha, deixa eu confirmar, da ilha do Cabo Verde, tudo que tiver 100 léguas, que é essa linha aqui, tudo que tiver 100 léguas ao oeste, à esquerda, é da Espanha, e à direita é de Portugal. Olha só, eles não conheciam na época esse mapa, tá? A gente que sabe hoje em dia, eles não tinham a mínima ideia do que teria para cá, ok? Mas o reino de Portugal da época falou, pô, é muito pouco isso aí, 100 léguas é pouco, eu quero mais, eu quero que chegue essa linha mais para a esquerda para eu ter mais terra. Ele não sabia quantas terras ia ter, mas ele imaginou que poderia ter mais terras. Então, ele ameaçou não obedecer essa bula. Ele falou que ele não ia obedecer e se o Papa não aumentasse a distância para a esquerda, ele ia invadir as terras que tivessem na América. E aí, para evitar um conflito, o Papa vai baixar a bula, perdão, na verdade não, ele vai baixar o Tratado de Tordesilhas, que é o que a gente conhece até hoje, que ficou valendo. Ele vai falar o seguinte, tá bom, já que você quer mais, então não são 100 léguas, são 370 léguas. Então a linha que estava aqui vai vir para cá, ó, olha só, que a gente vê muito na escola lá, quando a gente está estudando isso, professor do ensino fundamental. Essa linha do Tratado de Tordesilhas fica aqui. Tudo que tiver à esquerda
é da Espanha e tudo que tiver à direita é de Portugal. Olha o que sobra para Portugal. Ou Brasil, né? Foi bom isso ou não? O que vocês acham? Fala aí para eu entender. Se Portugal se deu bem nesse tratado, dá para conseguir um pouquinho mais, né? Porque, no final das contas, a Espanha ficou com grande parte do tratado da América, beleza? Tudo isso daqui foi da Espanha. Agora, a Espanha teve capacidade de governar tudo isso? Vou voltar aqui. Olha o tamanho da Espanha, né? A Espanha seria isso daqui só. Olha o tamanho da América. Vocês acham que a Espanha teve capacidade de governar tudo isso daqui? Obviamente que não, né? Não teve capacidade. Por isso que, na verdade, a Espanha só dominou o México para baixo. Aqui a região dos Estados Unidos e Canadá, ela foi governada principalmente por França e Inglaterra, tá bom? Para baixo não, para baixo no que a gente conhece hoje como América Latina, tudo foi governado, a grande maioria, perdão, foi governado pela Espanha ou Portugal, tá bom? Então, rapidamente passando pelo norte aqui. O Canadá, até hoje, ele tem regiões que falam francês e outras regiões que falam inglês. Por quê? A colonização do Canadá foi dividida entre Inglaterra e França. Por exemplo, a região de, eu acho que Toronto fala inglês, que tem até um time de basquete, também tem um time de hockey também. Já a região de Quebec fala francês, duas línguas no mesmo país, tá bom? Os Estados Unidos, ele foi em grande parte governado pelos ingleses. Essa região aqui, ó, que vocês vão aprender mais na frente para a história da América, ficava chamada de 13 colônias, foi governado pela Inglaterra. E eles que vão fazer a independência dos Estados Unidos. E depois vão conquistar outras regiões, então por isso que os Estados Unidos hoje fala inglês, ok? Essa região aqui, esses montes de ilhota, teve ali países que foram governados tanto pela Inglaterra, quanto pela Holanda, pela França, pela Espanha, que foi muito bagunçado. Mas a maioria foi governado pelos espanhóis, como Cuba. E por isso eles falam espanhol. Da mesma forma que do México e os nossos países vizinhos aqui na América, todos falam espanhol porque foram governados pela Espanha. Acima do Brasil aqui tem 3 paizinhos diferentes, que são um pouco ignorados pela gente. Suriname, Guiana Francesa e Guiana. Cada um foi governado por um país. Suriname foi governado pela Holanda, se eu não me engano, eles falam holandês. A Guiana pela Inglaterra e a Guiana Francesa pela França, como o nome já diz, tá? A Guiana Francesa até hoje ela faz parte da França, tá bom? Eles falam francês lá. E o restante da América espanhol. Essa região aqui a gente chama de América Latina. Vocês sabem por que a gente fala que a gente mora na América Latina? Vamos ver se alguém tem alguma ideia. Tô olhando no chat. Vocês fazem alguma ideia de por que se chama América Latina e não só América? São países de língua espanhola. País de língua espanhola? Não, também, mas não. Porque o Brasil também está na América Latina. São países de língua... Latim? Latim? Ah, tá. Isso, boa, isso aí. Nosso idioma vem do latim, beleza? Tanto português, quanto espanhol, quanto francês são idiomas que descendem do latim. O latim é uma língua muito antiga da Europa, lá da época do Império Romano ainda. E a partir do latim vão surgir essas línguas que a gente, português, espanhol, francês e, se eu não me engano, o italiano também, obviamente, que é do Império Romano, né? Por isso, galera, alguém já tentou aprender aí francês, espanhol, italiano? Alguém já tentou? Vocês nunca tentaram nem ler espanhol? Já, né? Pois é. É infinitamente mais fácil você aprender essas línguas, principalmente espanhol, do que você aprender o inglês, beleza? É infinitamente mais fácil. O espanhol, na verdade, é quase a mesma coisa, só muda algumas palavrinhas ali e alguns macetinhos para você entender como se pronuncia. Mas é infinitamente mais fácil. Inglês é terra perdida. É uma confusão, você tem que começar praticamente do zero, igual um bebê, beleza? Sai falando igual bebê, ficar vendo desenhozinho ali da Dora Aventureira. Já essas outras 3 línguas é mais tranquilo. Da mesma forma, se você tentar aprender alemão, quem já tentou aprender alemão aí? Acho que ninguém, né? Porque alemão também é outra família linguística. É igual ao inglês. É muito diferente. Já essas línguas latinas, elas são mais fáceis para a gente. Por isso que a gente tem mais facilidade para aprender. E como todos nós falamos línguas latinas, os norte-americanos os alcunharam de latinos americanos. E aí fica falando latino para cá, latino para lá, porque a gente fala latino. Por mais que o brasileiro muitas vezes não sabe que ele também é latino.
Aí ele vê um argentino, um colombiano e fala, esses latinos, mas a gente também é latino, beleza? Todos nós fazemos parte de uma mesma grande América Latina. Mas enfim, graças ao Tratado de Tordesilhas, foi feita essa divisão. E o Brasil, com sua imensa riqueza de pau-brasil, ficou com Portugal e a América ficou com, o restante da América ficou com a Espanha. Beleza, quando os portugueses e os espanhóis chegaram na América, já tinha gente aqui. Lembra que eu falei que o Colombo falou que tinha os índios aqui, né? Que na verdade chamava índio porque ele achou que havia chegado nas Índias. Agora eu pergunto para vocês, como os índios chegaram na América? Alguém tem alguma ideia? Porque veja bem, vocês têm duas explicações para a criação do mundo, né? Assim, duas principais, tem milhares, na verdade, mas duas principais aqui no Brasil. A primeira que é a científica, que fala que o homem surgiu em alguma região da África e dali ele foi se espalhando pelo mundo. Ponto. Basicamente isso. E tem a cristã que fala que o homem foi criado ali no Jardim do Éden e dali também ele sabe Deus como espalhou pelo mundo. Como para vocês, independente de qual vocês acreditam, como para vocês o homem chegou na América? Alguém tem alguma ideia? Professor, tem relação com os continentes eram um só? Não, essa opção aí não, por quê? Na época da Pangeia, e a Pangeia ainda, eu acho que ela não está confirmada cientificamente, ela é só uma teoria. Na época da Pangeia ainda não tinha homem, isso é muito antigo, beleza? O homem ainda não estava tão desenvolvido. Se você levar a Pangeia, o homem ainda estava em processo de evolução, porque foi há milhões e milhões de anos. Navegações? Não tem como antes o homem, assim, tem como tem, né? Mas a gente não tem prova de navios chegando na América antes de 1400. Não tem vestígios ainda para comprovar isso. Fala, Pedro. Eu já escutei de alguns professores falando também sobre a época dos mares congelados e alguns atravessaram o mar e vieram para a América, mas também não é confirmado. Isso aí. Essa é a teoria que até hoje é a mais aceita na ciência, tá bom? Acho que já falei, né, que ele achou que havia chegado nas Índias. Essa é a teoria que até hoje são as duas mais aceitas na ciência, que são tão bizarras quanto qualquer outras. Segundo essa teoria, o homem começou seu processo de locomoção da África há 70 mil anos antes de Cristo, beleza? E ele se locomovia atrás do quê? Vocês acham que ele saiu da África atrás do quê? O que ele estava saindo da África? Atrás de quê? Estava atrás de notebook, de ouro? De que ele estava atrás? O que vocês acham? Comida, ué. Comida, isso aí. O homem, ele surgiu aqui na África e ele, na época, ele não produzia a própria comida, ele não sabia plantar, beleza? Não tinha ainda esse aprendizado de como plantar, porque veja bem, pra gente hoje é meio idiota, né? Como é que você planta? Você pega a semente e joga no chão e vai crescer, só que esse cara não sabia, tá bom? E ele não tinha como testar isso, porque ele fazia ideia que aquela coisa preta que ele não comia da fruta ia crescer uma nova fruta dali. E isso demora um tempo para ele aprender a plantar. Você tem que jogar semente, tem que regar, tem que esperar sair uma plantinha, para depois sair ela crescer, sair a fruta, e daí por diante. Isso aí demora pelo menos uns 3 meses para surgir alguma coisa. E você acha que esse cara vai ficar esperando 3 meses sem comer? Ele não vai. Ele vai ir para outros locais atrás de comida, beleza? Então, para o homem aprender isso, demorou tipo coisa de 50 mil anos, beleza? Por quê? Ele vinha aqui para a colina de Laranjeiras, que é onde eu tô, comia o que tinha para comer, que já tinha crescido, né, que a natureza fazia crescer, comia os animaizinhos, né, que dava para comer e ia para outro lugar atrás de comida. Ele não ficava esperando crescer nova comida aqui. Então o homem, por causa disso, ele foi se espalhando pelo mundo, tá? Não só nesse trajeto aqui, mas também para outros, para a Europa, para a África, ok? E ele foi andando no mundo atrás de comida. Até que por volta de 50 mil anos antes de Cristo, ele chegou na Austrália. E aí a primeira teoria que tem é que, em algum momento, esse homem aqui da Austrália, mas essa também não é uma teoria muito aceita cientificamente, ele pegou um barco e atravessou todo o oceano e chegou aqui na América. Essa teoria, ela existe, mas é muito aceita por quê? É um pouco inacreditável acreditar que chegaria muitos homens na América através desse processo de navegação, tá bom? É muito difícil. Pode ter chegado 1 ou 2, mas tantos assim, ao ponto de popular toda a América, é bem difícil, mas ela existe. Agora, a teoria mais aceita é o seguinte: esse homem ele continuou andando, até que por volta de 14 mil anos antes de Cristo, ele chegou lá na Sibéria, da Rússia, ok? Lá na Rússia, na região conhecida como Vladivostok. Quem já jogou o War aí deve lembrar dessa região, Vladivostok, que é a única região que dá para atacar o Alasca, ok? E nessa região aqui,
de Vladivostok, existe uma coisa chamada Estreito de Bering. Que é o Estreito de Bering? É um riozinho pequenininho. E aí, numa era glacial, esse Estreito de Bering congelou e o homem, através desse congelamento, e aí existe uma dúvida se foi por volta de 11 mil anos antes de Cristo ou 14 mil anos antes de Cristo, mas nesse congelamento ele atravessou do Vladivostok por Alasca e aí ele já estava na América e saiu populando toda a América. São teorias muito difíceis de acreditar, tá? Mas é o que tem até hoje, é o que os cientistas conseguiram descobrir. Como eles descobriram isso? Eles chutaram, acordaram, nasceu lá no Estreito de Bering. A ciência é feita através de fato. Como? Eles descobriram na América crânios de homens dessa época, datados dessa época aqui, 10, 12, agora descobriram de 50 mil, mas ainda está em fase de estudo, que tem características tanto de australianos, de pessoas que estavam na Austrália nessa época, semelhança com crânios da Austrália, quanto semelhanças com crânios descobertos aqui nessa região de Vladivostok, beleza? Então eles falam, olha, se tem semelhança com o pessoal daqui e semelhança com o pessoal daqui, como essas pessoas podem ter chegado na América? E aí surgiram essas duas teorias, sendo que a teoria do Estreito de Bering é a mais aceita até hoje. Ok? Só que ela também tem seus problemas. Por quê? Se o homem está atrás de comida, por que ele vai para uma região congelada? Não faz sentido, né? Então, assim, são teorias com seus problemas, são as que são aceitas até hoje em dia. Aí tem aquelas outras teorias, né, que a gente vê em filme, acho que daqui a pouco vai aparecer no Vikings, naquela série lá, do homem do Viking chegando na América e tal. Essas teorias, elas ainda também são bem, assim, bem misteriosas, bem míticas, que também não tem nenhuma comprovação científica. São essas duas que são válidas pra gente. Tá bom, gente? Até hoje. Aliás, um crânio que foi descoberto, o crânio mais antigo que tinha sido descoberto no Brasil, era o crânio da Luzia. Vocês já viram falar do crânio da Luzia? Na escola, na escola normalmente os professores falam muito do crânio da Luzia. Pois é, o crânio da Luzia foi o crânio descoberto, agora esqueci o nome do cientista, mas é um senhor já que tá bem velhinho, e ele tava lá o crânio tava lá na biblioteca, no Museu Nacional, que pegou fogo, acho que há 2 anos atrás, né? E esse crânio ficou perdido durante o incêndio, o pessoal não sabia onde estava o crânio. E esse senhor, ele tinha descoberto o crânio há muito tempo, acho que tem uns 10, 15 anos, então foi o trabalho de toda uma vida dele para descobrir esse crânio, foi a grande descoberta da vida dele. E ele ficou desesperado, tadinho, porque perderam o crânio da Luzia, amava a Luzia igual amava a mulher dele. Ficou desesperado caçando o crânio da Luzia, né, muito triste, e com muito custo, acho que 1 dia ou 2 dias depois do incêndio, que eles conseguiram achar o crânio da Luzia. Foi resgatado, tá bem prejudicado por causa do incêndio, mas eles criaram até uma réplica dele, mas tem aí do crânio da Luzia, que é o antepassado, o crânio mais antigo que a gente tem do Brasil, até hoje, tá bom? Quando vocês foram no Rio de Janeiro, dá para ver o crânio da Luzia lá. Mas, enfim, esses homens, então, chegaram na América, se espalharam na América através de comida, e aqui eles foram formando os povos que tinham na América. Aqui os astecas, maias, incas, aqui os indígenas brasileiros, etc. E aí Portugal chega no Brasil em que ano? 1500, né? Isso aí você já deve estar cagado de saber já. Chega no Brasil em 1500. Atrás do quê? Por que eles chegaram no Brasil, gente? Me fala. Eles chegaram no Brasil fazendo o quê? Atrás de comida de novo? O que eles estavam fazendo quando vieram para o Brasil? Recursos. Quais recursos? Atrás de algumas especiarias? Isso aí. E mais ou menos, na verdade. Na verdade, estavam perdidos. Vamos falar sobre isso. Lembra que Espanha, através de Colombo, teve a ideia de chegar aqui às Índias aqui, ó, que eu estava falando. A Espanha teve a ideia de chegar nas Índias indo para a esquerda. Lembra que eu falei para vocês? A ideia deles, então, era contornar isso daqui, girar o mundo e chegar aqui. Essa era a ideia de Colombo, que não deu certo porque tinha América no meio. Qual foi a ideia de Portugal? Portugal ficou parado enquanto isso? Não. Portugal criou uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Que a gente chama de périplo africano. O que eles queriam fazer? Olha, os reis portugueses, eles eram bem cagão. Eles tinham medo de navegar o Atlântico ou cair no abismo profundo. Então, como eles eram muito cagões e muito também conservadores, eles falaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu sei o que tem dessa região da África para cima, mas eu não sei o que tem para baixo. Como eu posso navegar para baixo sem cair no abismo e sem deixar os monstros me comerem? Como vocês acham? Pensa aí. Como você poderia navegar dessa região
Daqui para cá, Contornando a África. contornando a África. Como? Devagarzinho, bem devagarzinho. Por volta de 1440, eles começam o projeto do Périplo Africano, que é contornar a África toda até chegar aqui, ó, no que eles achavam onde estava a Índia, e eles acertaram. Claro, pessoal, quando eu falo achavam, não era só chute. Existiam ali geógrafos também estudando e tentando descobrir como se chegar nas Índias, tá bom? Através de mapas antigos, de estudos de outros homens, de relatos, etc. Então, Portugal começa a mandar os seus navegantes através do Périplo Africano. Deixa eu ver se tem imagem. Não tem, não coloquei. Que era o quê? Eles vinham aqui, navegavam um pouquinho, chegavam nas Canárias e voltavam. Navegavam um pouquinho, chegavam no Cabo Verde e voltavam. Navegavam um pouquinho, chegava aqui e voltava. Eles iam fazendo assim, ó, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. E eles fizeram, tipo, dezenas de idas e voltas, descobrindo novas terras da África através desse processo de périplo africano. E isso demorou, começou por volta de 1440, isso demorou 60 anos para eles finalmente chegarem nas Índias. Mas chegaram. Foram os primeiros a chegar. Vocês sabem qual foi o primeiro navegador a chegar nas Índias? Ironicamente, foi o primeiro. Vocês sabem? Ninguém sabe. É o nome de um time que fica sendo zoado, que é sempre o segundo. Vasco, é isso aí, viu? Acertou. O Vasco da Gama foi o primeiro navegador a chegar nas Índias. Depois eles terem descoberto um monte de pequenos reinos da África através do Périplo Africano. Depois eles terem atravessado essa região aqui, ó, que ela recebeu o nome de Cabo das Tormentas, porque era muito difícil na época, os navios não eram igual hoje em dia a motor. As caravelas, no caso, elas eram a vela. Então dependia de manobras com as velas para que o vento eles conseguissem fazer essa virada aqui. Isso era extremamente difícil na época. Quase ninguém conseguia. Muitos navios batiam aqui na terra e ficavam presos, afundavam nas pedras, que eu esqueci o nome agora, nas pedras que tem no mar ali, nos corais. E eles apelidaram essa região aqui, ó, de Cabo das Tormentas. Isso aqui foi uma dificuldade enorme, mas finalmente eles conseguiram. E quando eles conseguiram, eles mudaram o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. E foi uma luta até que finalmente o Vasco da Gama chegou aqui nas Índias, tá bom? E aí, como foi o primeiro navegador, sabe quanto foi, em média, o lucro da viagem dele? Quando ele foi, voltou, vendeu e comprou os produtos das especiarias, sabe quantos foi mais ou menos? Chuta aí, qual foi o lucro dele? Em porcentagem, né? Quantos por cento vocês acham que foi o lucro do Vasco da Gama ao ir e voltar com as especiarias das Índias? Vai, chuta aí no chat, senão eu vou ficar esperando. Nenhum, não. Se tivesse nenhum, já era, né? Ele teve um lucro de quase 1000% na primeira viagem dele. Então imagina, você dá R$1 e ganhar 1000. Era isso daí que foi o lucro do Vasco da Gama. E aí ele voltou todo feliz e pimpão para Portugal, cagado de dinheiro, vendeu tudo para cá. E aí os portugueses esqueceram o olho. Falaram, caraca, a gente tem que mandar mais gente para lá, tá bom? E aí eles começaram a mandar um monte de navegador para as Índias para comprar mais especiarias e vender. E um desses foi o Pedro Álvares Cabral, que no meio de sua viagem para as Índias, aportou no Brasil. E aí tem aquelas histórias, né? Ah, foi sem querer. Ah, não, ele sabia que tinha um Brasil lá e foi lá conquistar os índios mesmo. O que vocês acham? Foi sem querer, realmente ele bateu aqui na cagada e descobriu o Brasil, ou não? Ou foi, ele já sabia que tinha um Brasil aqui, por isso que ele veio para cá. O que vocês acham? Ele tava perdido, né? Ele tava Foi na perdido. sorte mesmo. Quem acha aí diferente? Quem acha que ele sabia ir para cá e veio de propósito mesmo? Então, na verdade, ninguém sabe, ninguém vai saber, porque a gente não tava lá, mas o pessoal, existem duas teorias. A primeira teoria é que realmente foi sem querer. Aqui nessa região aqui, do Cabo Verde, que também era difícil fazer esse contorno para cá, porque lembra, era a vela, dependia do vento. Segundo essa galera que acredita que foi sem querer, ele pegou uma ventania muito forte que desviou ele para cá, para a esquerda. O vento que devia soprar ele para a direita, soprou ele para a esquerda. E como ele não tinha controle, ele foi embora, parou no Brasil e descobriu o Brasil. Outros que acreditam que não, já era planejado, falam, olha, Portugal já sabia que tinha terra aqui, por causa do Tratado de Tordesilhas. Então, Pedro Álvares Cabral, ele foi enviado para as Índias, mas a missão dele, antes de chegar nas Índias, era dar uma paradinha aqui e ver o que tinha nessa região aqui, tá bom? Existem as duas teorias. Mas, então a gente nunca vai saber a verdade, porque ninguém estava lá para saber, né? A gente não é ele, para saber o que ele estava pensando. Mas a questão que importa é, ele chegou no Brasil em 1500.
ok? Isso que importa. Ele veio aqui no Brasil, veio os índios, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Viu os índios, fez uma missa e pegou suas tralhas e voltou e seguiu os caminhos para as Índias, tá bom? E aí depois que ele compra as coisas nas Índias e volta para Portugal, aí ele avisa o rei português, ó, tem uma terra lá, tem um pessoal diferente lá que anda peladão, tem uns produtos loucos lá, vão lá colonizar aqueles caras lá, tá bom? Então assim, existem as duas teorias. A gente não sabe o que realmente passou na cabeça de Cabral. E aí, quando. Aliás, vamos lá, uma discussão rápida aqui com vocês. Só a Rainha Elizabeth que já estava lá. Não entendi, tá bom. Enfim, quando ele chega no Brasil, já tinha os índios aqui, que na verdade eram os nativos, né? E aí os portugueses falam. Foi a primeira viagem dele, ele ainda não tinha ido para as Índias, tá? Os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram um monte de índio lá. E aí existe uma discussão, que às vezes já caiu na prova uma vez, é o seguinte: bem, os portugueses chegaram na América, mas já tinha gente na América. Então, a América, o Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses ou foi só encontrado pelos portugueses? No sentido de os portugueses não conheciam, eles encontraram o Brasil. O que vocês acham? Só encontrado, porque como já tinham pessoas lá, os índios no caso, eles utilizaram a mão de obra barata, no caso não é barata, é mão de obra escrava, né? Errei a palavra, e mandaram cartas e voltaram para Portugal dizendo que descobriram uma nova terra, sendo que já existiam pessoas aqui. Eles só colonizaram a terra, no caso. Entendi. E aí, alguém acha que foi descoberto? Todo mundo no bonde do encontrado aí? Pelo jeito, então. Então, eu vou fazer o advogado do lado contrário aqui, então, tá? Existe essa discussão na história se é encontrado ou encontro entre nativos americanos e portugueses ou se foi descoberto. Bem, a primeira do quem disse que foi encontrar é essa ideia mesmo. Já tinha gente aqui, não tem como você descobrir algo que já foi descoberto, né? Já tinha gente, já tinha sido descoberto. Porém, quando a gente fala descoberto, os portugueses descobriram o Brasil, a gente está levando em conta a visão dos próprios portugueses. Porque, ok, já tinha gente aqui, mas eles descobriram para eles que eles não conheciam o Brasil. Então foi uma descoberta para eles. Da mesma forma que para os indígenas também foi uma descoberta. Quando eles encontraram os portugueses, eles também descobriram o povo branco, beleza? Então existe essa discussão de duas partes. Essa discussão, na verdade, ela tem um fundo mais político do que histórico, mais político do que acadêmico em si, mas existe a galera do encontrado e a galera do descoberto. Encontrado porque já tinha gente aqui e descoberto pelos portugueses porque eles não sabiam que tinha aqui. Então foi uma descoberta para eles, tá bom? Nesse ponto, muitos pontos da história ela não tem certo ou errado, ela tem só opinião. E esse caso é uma opinião, tá bom? A galera discute isso de forma bem sistemática na historiografia. E aí cada um tem seus próprios argumentos e nunca vai chegar numa conclusão, ok? Mas, então tem essa discussão que era importante a gente trazer aqui, se foi encontrado ou descoberto. Mas continuando na história aqui factual, o que acontece? Quando o Cabral chega aqui, ele não fica, como eu disse, ele vai embora e segue sua vida. E chega lá e fala para o reino de Portugal, ó, tem um lugar diferente lá, um pessoal peladão lá, os arcos e flechas, troços diferentes. E aí o rei de Portugal vai mandar o que a gente chamou de expedições exploratórias. A primeira expedição exploratória vai ser em 1501 com Gaspar de Lemos, tá bom? O que essas missões exploratórias queriam fazer? Elas queriam saber o que era o Brasil. Tem uma terra diferente ali, mas eu não sei o que é isso. Como é que eu vou descobrir? Vou mandar uma missão para explorar o Brasil. Beleza? É a primeira missão exploratória com Gaspar de Lemos. Ele vai rodar o Brasil assim, ó, vai dar umas batidinhas no litoral para saber qual o tamanho disso aqui. Ele vê que é muito grande e não dá para descobrir. E aí eles mandam, então, em 1503, a segunda missão, com Gonçalo Coelho, e olha aqui novamente quem? Américo Vespucci, que era o geógrafo influencer da época. Eles mandam o Américo Vespucci falar, Américo, vai lá ver se o Brasil é uma ilha ou um novo continente, porque eles não sabiam. E o Américo Vespucci vem, anda pelo Brasil, quer dizer, de barco, né? Circula isso aqui tudo de barco, vai batendo. Ele fala, não, o Brasil é um continente. Na verdade, o Brasil não é uma ilha, ele está grudado a um continente, tá bom? Ao continente americano. E a partir disso, então, Portugal vai saber que o Brasil é um continente, é uma terra enorme,
E aí, mas eles vão andar um pouco no Brasil e não vão encontrar o ouro. Por quê? Na época, o que interessava, a única coisa que interessava para esses países europeus era o ouro. A única coisa para eles era isso, ouro. E eles não descobriram ouro no Brasil. Então eles deixam o Brasil de lado. Por 16 anos, olha só. Por 16 anos eles cagaram para o Brasil. Por quê que eles cagaram para o Brasil? Olha o que eles tinham aqui de mais importante, ó, as Índias. Então eles, em vez de mandar a gente para o Brasil, vão mandar a gente para as Índias para capturar, para comprar especiarias. Então eles mandam todo mundo para as Índias e deixam o Brasil para o lado. E aí outros reinos, como França, principalmente, e Inglaterra um pouco, vão começar a mandar pessoas para morar no Brasil. Ué, já que ninguém quer habitar aquilo lá, eu vou mandar os meus caras para lá, beleza? E aí eles começam a invadir o Brasil. O que vocês acham? Se o Brasil fosse colonizado por França e Inglaterra, ia ser pior ou melhor do que está hoje? O que vocês acham? Ia dar a mesma merda? Ia ficar como? Fala, todo mundo falando assim, francês aí. Se fosse colonizado pela Inglaterra, o nosso país teria um desenvolvimento industrial talvez diferente. Agora, pela França e Espanha, eu já não sei a mesma coisa. Ou você não chegou a entender mais ou menos a minha ideia aqui? Tipo, Entendi. tiveram um bom desenvolvimento lá de industrial. Tiveram a primeira revolução industrial lá. Se tivesse trago isso para cá na época, nosso país teria um bom desenvolvimento, não teria essa evolução industrial tardia, no caso. Uhum. E aí, todo mundo concorda? Todo mundo acha que ia ser melhor? Pelo menos em inglês a gente vai ter que fazer aula mais, né? Ia saber o inglês. Mas e aí? Ninguém mais? Mas, professor, tem uma visão também que, tipo, a Inglaterra não só colonizou o Brasil, mas sim partes da África, entendeu? Alguns países da África. E você vê que quase todos os países da África têm um desenvolvimento muito abaixo, entendeu? Aí eu não sei se seria melhor para o Brasil ou pior para o Brasil, em questão da Inglaterra. Você está entendendo minha lógica? Tô entendendo. Então, eu tenho essa minha ideia. Eu acho que seria pior. Então, tá. Então, galera, a discussão é justamente. Na escola, muito antigamente, acho que hoje em dia, pelo menos eu não ensino mais isso, né? Mas muito antigamente, na minha época, eu aprendia muito uma coisa chamada colonização, colônia de exploração e colônia de povoamento. Que o Brasil. Aí, ó. A colonização de Portugal foi colônia de exploração. Que o Brasil, os portugueses vieram para cá e só exploraram o Brasil e que se dane o Brasil. Lá nos Estados Unidos foi colônia de povoamento, porque os ingleses, na verdade, queriam povoar os Estados Unidos, então eles não exploraram tanto. Na verdade, isso aí é uma discussão também que tem sido abandonada um pouco na história, porque não tem como a gente separar o que é colônia de povoamento e o que é colônia de exploração, porque ambas as colonizações foram as duas, tá bom? Por exemplo, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, continua até hoje sendo uma região extremamente pobre, tá? Tem muitos estados no sul dos Estados Unidos que são muito pobres, até hoje. E o norte é muito rico, mas por outras questões que não apenas a colonização inglesa. Por exemplo, a Jamaica foi colonizada pela Inglaterra e não é um país desenvolvido. Entendeu? Alguns países das Antilhas ali, pequenos paizinhos do sul da América Central, também colonizados pela Inglaterra e não são desenvolvidos. Ou então, beleza, Renato, finalizando já. Ou então, alguns países da África, como o colega citou, a China, a Índia, foram todos os países colonizados pela Inglaterra, não são desenvolvidos. Pela França, a mesma coisa. O Haiti foi colonizado pela França e não é desenvolvido. Na verdade, é um país muito pobre, né? E, então, muitas vezes não quer dizer que se um for colonizado por um país ou por outro, vai ser mais rico ou mais pobre. Na verdade, quer dizer que o povo é sem vergonha mesmo, beleza? O que se gerou a partir disso é o que fica para a riqueza. Como, por exemplo, você tem alguns países, a China demorou depois de muito tempo que foi se transformar num país, entre muitas aspas, né, desenvolvido. A Inglaterra, a Alemanha, perdão, foi um país destruído por 2 guerras mundiais, tipo, totalmente destruído, e é um país desenvolvido. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, não sobrou nada sobre nada, teve 2 bombas atômicas, destruiu tudo, e hoje é um país extremamente desenvolvido. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, compara as duas, teve uma guerra muito sangrenta. A Coreia do Sul hoje é um dos países mais desenvolvidos que tem no mundo. Então, é muito mais de como o caráter do povo se forma, como a cultura do povo se forma, do que se foi explorado, se teve suas riquezas roubadas ou não. Claro que em algumas regiões como a África isso é mais problemático, mas no caso do Brasil não foi. Já tivemos nossas oportunidades,
também fomos bem imperialistas na época do Brasil Império, que vocês vão aprender isso mais para frente. Dominamos outros países, invadimos a América inteira, praticamente, na América, aqui nossos vizinhos do Sul, e a gente não conseguiu se desenvolver porque falta alguma coisa, alguma vergonha na cara dos brasileiros, tá bom? É muito mais de quem colonizou e quem não colonizou, beleza? Existe uma desigualdade que vai além disso. A vantagem, provavelmente, seria que a gente ia falar inglês ou francês, né? E são as línguas mais faladas aí, consequentemente. Mas, para finalizar, eu ia dizer para vocês que quando os portugueses viram que o Brasil estava sendo invadido, eles mandaram as missões de guarda. O que eram as missões de guarda? Essas duas aqui. Eles enviaram elas para cá para expulsar os invasores do Brasil, tá bom? Principalmente os franceses. Os franceses vinham para cá e roubavam para o Brasil. E eles mandaram essas missões de guarda com soldados e algumas pessoas para dominar o Brasil e não deixar os franceses acabarem de popular toda a parte do Brasil. Ok? Ia falar mais um pouco sobre a expedição de Martim Afonso de Souza, mas ela é mais uma expedição mesmo de comprar e vender para o Brasil, que aí aqui ia mostrar uma mapinha para vocês, mas realmente não tem muita coisa. Ia deixar algumas indicações para vocês aí de quem gosta de série, filme, jogos, tira um print aí da tela aí, são interessantes para a gente pensar um pouco, se divertir, para estudar um pouco essa coisa da descoberta do Brasil, beleza? Pessoal, vou deixar meu e-mail aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim lá, que a gente pode conversar, ou então procurar no Facebook, Instagram, sei lá, que vocês tiverem aí. E é isso, beleza? Vai ter lista de atividades? Não tem, eu vou mandar pro Renato e ele envia para vocês depois, tá bom? Eu não pensei nisso, na verdade. Gente, eu acho que daqui a 2 semanas eu volto, a gente continua essa história aí sobre Brasil Colônia, tá bom? Continua a partir de hoje. Show? Valeu, pessoal. Até mais. Fique com Deus aí. Obrigado, Arthur. Parabéns pela aula, meu irmão. Grande abraço. Valeu, Renatão. Falou. Tchau, tchau. Fim de semana. Vocês Tchau, também. tchau. Tchau.